Você quer conhecer a Bíblia de forma completa e resumida? Então, venha comigo nesta jornada incrível pelos capítulos da Bíblia Sagrada. Em apenas alguns minutos, você poderá fazer uma viagem de mais de 6.000 anos. Nós temos a missão de oferecer um panorama completo da Bíblia, para que você possa conhecer ainda mais sobre sua fé. Não perca nenhum vídeo da nossa série, A Bíblia em 5 minutos. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e receba as notificações para não perder nenhum episódio. Se você gostar, compartilhe com seus amigos e familiares e deixe a sua jornada pela Bíblia ser ainda mais rica e completa. Mateus 1. Mateus 1 contém a genealogia de Jesus Cristo, começando com Abraão e seguindo até José, o esposo de Maria. O livro destaca a importância da linhagem de Jesus como sendo descendente de reis e profetas da antiguidade. Também menciona a concepção virginal de Jesus pelo Espírito Santo e o nascimento dele em Belém. O capítulo encerra com a fuga de José, Maria e o bebê Jesus para o Egito, fugindo da ira do rei Herodes, que tinha medo da ameaça ao seu trono representada pelo recém-nascido rei dos judeus. Mateus 2. Mateus 2 registra o nascimento de Jesus em Belém, a visita dos magos ao recém-nascido, a fuga para o Egito e o retorno para Nazaré. Também conta a história de Herodes, o Grande, que ordenou o assassinato de todos os meninos de Belém de 2 anos ou menos, em uma tentativa de matar o menino Jesus. Mas a família de Jesus foi avisada em sonho para fugir para o Egito, e depois que Herodes morreu, eles retornaram para Nazaré, como tinha sido profetizado. Mateus 3. O capítulo 3 de Mateus narra a vida de João Batista, que foi designado por Deus para preparar o caminho para a chegada de Jesus. João Batista é descrito como um pregador ascético, que viveu no deserto e vestia roupas feitas de pelo de camelo. Ele começou a pregar e batizar as pessoas com água no Rio Jordão, e muitos foram a ele para serem batizados como sinal de arrependimento. Quando Jesus chegou ao Rio Jordão para ser batizado, João relutou em primeiro lugar, mas depois viu o Espírito Santo descer sobre Jesus como uma pomba e ouviu a voz de Deus afirmando que Jesus era o seu Filho amado. João então declarou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus 4. O capítulo 4 de Mateus começa com Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto. O diabo sugere a Jesus que transforme as pedras em pão, mas Jesus responde com as Escrituras, afirmando que não se deve viver só de pão. O diabo também tenta fazer Jesus pular de um pináculo do templo, mas Jesus responde que não devemos tentar a Deus. Por fim, o diabo oferece a Jesus todos os reinos do mundo, mas Jesus o rejeita dizendo que só servirá a Deus. Depois dessas tentações, Jesus começa a pregar e curar doentes em Galileia. Mateus 5. Mateus 5 é o capítulo que é conhecido como o Sermão do Monte, na qual Jesus começa a ensinar a multidão. Ele ensina sobre o reino de Deus e dá os ensinamentos que ficaram conhecidos como as bem-aventuranças, incluindo bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra, e bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Jesus também fala sobre amar os inimigos, não julgar os outros, e ser fiel ao casamento. Esse capítulo apresenta a ética e os valores cristãos que devem ser seguidos pelos seguidores de Jesus. Mateus 6. O capítulo 6 de Mateus trata sobre a importância da fé e da oração na vida cristã. Jesus ensina a seus discípulos a orarem de forma simples, sem ostentação, e a buscarem a prioridade de buscar o reino de Deus antes de tudo. Ele também fala sobre a necessidade de perdão, fazendo referência ao Pai Nosso, que ensina a perdoar aos nossos ofensores, assim como Deus nos perdoa. Além disso, Jesus alerta sobre a tentação de se preocupar demais com o sustento material e aconselha a confiar em Deus que cuidará de nós. Mateus 7. O capítulo 7 de Mateus contém as ensinanças de Jesus sobre julgamento, oração e conduta moral. Jesus fala sobre não julgar os outros, mas sim concentrar-se em melhorar a si mesmo. Ele ensina a orar de forma honesta e humilde, pedindo ao Pai Celestial as necessidades diárias e perdoando os outros. Além disso, Jesus apresenta a regra de ouro de amar ao próximo como a si mesmo e ensina a ser persistente em oração. O capítulo termina com Jesus alertando sobre os falsos profetas que podem se disfarçar como ensinadores virtuosos. Mateus 8. Em Mateus 8, Jesus cura diversas pessoas, incluindo um centurião romano, um leproso e muitos outros enfermos.
Ele mostra sua autoridade como curador e guia espiritual e é respeitado por muitos. Jesus também enfrenta uma tempestade no mar e acalma com sua fala, mostrando sua autoridade sobre as forças da natureza. Além disso, Jesus começa a reunir seus discípulos e começa a pregar sobre o reino de Deus. Por hoje, é isso aí, pessoal. Não perca a oportunidade de expandir seus conhecimentos sobre a Bíblia de forma acessível e em poucos minutos. Juntos, vamos embarcar em uma jornada para conhecer os ensinamentos sagrados da Bíblia de forma clara e objetiva. Compartilhe essa oportunidade com amigos e familiares e permita que eles também desfrutem desta incrível viagem pelos ensinamentos sagrados. Não perca a chance de se aprofundar na fé e na espiritualidade. Um abraço e até a próxima aventura!